Então, nesta noite eu quero tentar falar aqui, porque às vezes a gente tenta falar sobre um assunto e às vezes a gente começa e às vezes a gente não consegue segurar, né, aquele tema. Mas a intenção nesta noite é falar sobre, trazer aqui um questionamento. O tema dessa mensagem, na verdade, é um questionamento. Qual a origem da sua fé? Se você sabe qual é a origem da sua fé. É mais ou menos esse o título dessa mensagem. Porque eu pensei nesse título. Muitas pessoas têm fé, mas essa fé não consegue receber a bênção de Deus. Tem muitas pessoas que dizem, eu tenho fé, mas não vê as bênçãos de Deus se manifestando em sua vida. Muita gente diz que tem fé, porém não consegue receber uma cura. Não consegue receber a resposta da sua oração. E aí vem esse questionamento. Eu pergunto a você, você sabe qual é a origem da sua fé? Se você não sabe qual é a origem da sua fé, você vai compreender essa fé que você não sabe qual é a origem dela? Então, é um questionamento, né? Você tem fé? Em que você tem fé? Qual é a origem dessa fé que você diz que tem? Porque se você souber a origem dessa fé, você vai compreendê-la melhor. Mas se você não sabe a origem, não tem como você compreender a fé. Amém, amém? Então, quando eu falo sobre qual a origem da fé, é para a gente meditar e questionar e refletir, na verdade, sobre a fonte da fé. Qual é a fonte da nossa fé? E falando de fonte, o dicionário diz que fonte é o que dá origem a algo, é o princípio de alguma coisa, ou seja, a origem, a causa. Não é o que é uma fonte? É aquilo onde algo tem sua origem. E diz que a palavra fonte vem do latim fons ou fontes, que significa nascente. Então, quando falamos de fonte, estamos falando de uma nascente, que é onde se origina algo, é onde algo tem origem. Você está comigo? E o que é uma nascente? Uma nascente, a palavra nascente, por sua vez, significa nascer, surgir, origem, começo. Então, quando falo fonte de fé, né, estamos nos questionando o quê? Qual a origem dessa fé? Onde é que essa fé nasce? Onde é que essa fé surgiu? Ou de onde essa fé vem? Então, quando eu falo a origem da fé, eu quero identificar a nascente dessa fé. A fonte dessa fé. Isso é mais ou menos o que nós vamos meditar nesta noite. Então, eu quero abordar 2 tipos de fé, para saber qual desses 2 tipos a sua fé tem origem, que é a fé natural e a fé sobrenatural. Então, quem aqui tem fé? Essa sua fé, ela é baseada numa origem natural ou ela é baseada numa origem sobrenatural? E aqui nós vamos tentar descobrir e meditar um pouco o que é uma fé natural. O nome por si só já se explica. Fé natural é aquela fé que ela é baseada nas coisas naturais. Como acreditar na existência dos átomos. Quem aqui já ouviu falar de átomo? Quem já ouviu falar de átomo? Dificilmente você frequenta a escola para não ouvir sobre um átomo. Uma das menores partículas que existe é o átomo. É isso? Quantos aqui acreditam que o átomo existe? Você acredita que existe essa partícula chamada átomo? Quantas pessoas aqui já viram um átomo? Quem já viu um átomo?
Diz assim, ó, eu vi um átomo. Dificilmente aqui alguém vai ver um átomo, porque eu acredito que aqui não tem cientista. O cientista é quem conseguem, que descobriram, né, a existência do átomo. Então, a grande maioria nunca viu um átomo, nunca pegou no átomo, nunca cheirou uma cor para dizer isso é um átomo, mas acredita na existência dele porque confia na palavra ou nos livros que a pessoa encontrou essa informação. Então, a fé, ela está intimamente ligada à confiança. Hoje existe uma certa disputa sobre a Terra, se ela é redonda ou se ela é plana. Quem aqui acredita que a Terra é redonda? Levanta a mão, por favor. A grande massa. Quem aqui acredita que a Terra é plana? Tem algum terraplanista aqui? Nenhum. Então aqui não estão com muito sucesso não, né? Em Uricuri. Então, querido, existe essa discussão. A Terra é plana ou a Terra é redonda? E os terraplanistas, para fazer com que alguém acredite que ela é plana, eles tentam atingir a fidelidade, entende? A fidelidade dos cientistas, que dizem que é por conta que eles estão mentindo, estão nos enganando. Alguém aqui já viu algum argumento de terraplanista? Alguém já ouviu? Eles tentam tirar a confiança e a credibilidade dos cientistas, dizendo que estão enganando todo mundo. E por aí eles começam numa narrativa. Por quê? Porque a fé, ela está intimamente ligada à confiança. E quem aqui já foi lá fora para saber se a Terra é redonda? E por que você crê que ela é redonda? Porque você confia em quem está dizendo que é. Você confia no livro que você leu, ou no cientista que disse, porque você nunca viu. E aí vai entrar a fé natural. A fé para acreditar nessas coisas que são naturais. Eu, particularmente, eu acredito que a Terra é redonda. Por quê? Eu não sou cientista, né? Não sou astrônomo, né? Mas eu tenho um telescópio e eu gosto de estar uma vez ou outra aí dando uma olhadinha no espaço. E eu já vi alguns planetas. Eu já apontei meu telescópio para Vênus, para Marte, para Júpiter, para Saturno. E o que todos eles têm em comum é que todos eles são redondos. E só a nossa é plana. Então, eu vou pela uma ordem de padrão. Se todos os planetas são redondos, eu vou crer que o nosso também é. Então, eu não fui lá fora olhar, mas pelo menos eu dei uma bisbilhotada daqui para lá. Você está comigo? Mas quem nunca viu tem que acreditar em quem disse. Nunca fui lá fora, você nunca foi lá fora, você que diz que acredita que ela é redonda. Mas você crê porque os livros e a ciência, você tem confiança. Porque se você perder a confiança nos livros e na ciência, você vai acreditar no outro lado que diz que ela é plana, que vai lá colocar os seus argumentos. Você está compreendendo o que eu estou querendo falar aqui? É que a fé natural ela é baseada nas coisas naturais. E assim como a fé sobrenatural, a fé natural, ela vai ter como sustentação a confiança. Fé é uma confiança. Você está aqui? Um dia eu vi uma pessoa querendo me convencer que a Terra era plana. Quando eu perguntei a ele por que todos os planetas são redondos e só a Terra é plana, ele disse porque a Terra é diferente. E por aí se vai os argumentos, né? Quem gosta é Riesler, né? Desses argumentos terras planistas. Então, qual é a fonte de fé? Qual é a fonte da fé natural? Os 5 sentidos, né? Quais são os 5 sentidos? Ver, que mais? Me ajudem aí. Ouvir, tato, paladar, olfato, tudo isso são os sentidos. Por meio desses 5 sentidos, o nosso corpo, o nosso ser humano, ele consegue ter as percepções daquilo que é natural. Então, a fé natural ela vai se basear no que ela vê, no que ela sente, no que ela toca,
no que ela ouve, entende? Então nós ouvimos que a Terra é redonda, nós ouvimos que existe um átomo, mas a confiança, a credibilidade de quem falou é que vai decidir se nós cremos ou não naquela determinada coisa. Quem aqui acredita que o homem já foi à lua? Levanta a mão. Quem aqui acredita que o homem nunca foi e nunca irá à lua? Tem, tá vendo? Aqui agora esse dividiu, tem gente que não acredita. Por que você não acredita? E por que você acredita? Você acredita porque você confia nos cientistas que disseram que foi e que mostraram as provas. Mas quem não crê tem um argumento. A confiança em alguma coisa. De que ouviu. E por aí se vai. A fé natural, ela quer ver, pegar, tocar ou sentir. Tomé, qual era o tipo de fé de Tomé? Era um tipo de fé natural. E ele disse que só ver não era o suficiente. Ele disse, eu tenho que ver, e além de ver não é o suficiente. Eu tenho que ver e tenho que tocar. Esse é o tipo de fé natural. Você está comigo? Existe uma fé, existem vários tipos de coisas que a fé natural ela vai sendo gerada pela humanidade. O ser humano ele consegue gerar esse tipo de fé. O ser humano ele não consegue gerar fé sobrenatural, mas o ser humano ele consegue gerar a fé natural. Por exemplo, quem aqui já ouviu falar, quem aqui já creu que chinelo emborcado faz mal? Levanta a mão. Quem já creu? Muita gente. E quem crê que chinelo emborcado ainda faz mal? Mas já creu um dia, não já? Por que você acreditou que chinelo emborcado fazia mal? Os mais velhos ensinavam. E a credibilidade, a confiança na palavra deles fez com que você acreditasse. E quando você via um chinelo emborcado, a primeira coisa que fazia, desemborca. Tem gente que até hoje desemborca. Parece dar uma gastura por dentro. Vai lá e desemborca. Entenda, a fé natural ela não tem poder de gerar milagres, mas ela tem poder de perturbar as pessoas. De trazer tormento. Quando eu falo sobre a fé natural, sempre me vem à memória a minha irmã, quando eu queria fazer raiva a ela. Nós sabemos que, não sei hoje, né, mas na minha geração, todo nordestino, né, nesses tempos muito quentes, tem um hábito, eu gosto de se deitar no chãozinho limpo. E é delicioso, bem frio, bem friozinho. E hoje em dia está até difícil encontrar um chão frio. Né? Aí eu fazia um enguice na minha irmã. Quem é que sabe o que é enguiçar? Tá bem, né? Enguiçar, para quem não sabe, é o quê? A pessoa está deitada, passa por cima assim, ó. O nome disso é enguiçar. Quando eu enguiçava ela, ela ficava perturbada porque ela estava enguiçada. Aí para desenguiçar, tem que voltar por cima para tirar aquela maldição da pessoa. Isso é um tipo de fé chamada fé natural. A pessoa acredita que algum mal vai vir. Eu não sei qual é a origem dessa fé. Mas eu sei que a fé do chinelo emborcado, a crença é que quando o chinelo fica emborcado, isso vai trazer azar ou morte para a mãe. Porque era que se o mais velho falava, menino, desemborca esse chinelo, senão tu está agorando tua mãe. Agoro, né, é um tipo de que está atraindo a morte, ou traindo algum tipo de maldição sobre aquela vida. E quando falava, agora a mãe, aí ligeirinha a gente desemborcava o chinelo. Não, minha mãe é agorada não. Vocês estão aqui ainda? Então, a origem dessa fé, do chinelo emborcado, era um incentivo para que as crianças guardassem o chinelo de forma correta. E os pais não querendo que a criança deixasse o chinelo de todo jeito, de bagunçado, eles ensinavam que se deixasse emborcado, trazia mal, agorava a mãe, trazia algum tipo de azar. E aí as crianças, por respeito à mãe, e na confiança do que foi dito pelos mais velhos, elas
desemborcavam o chinelo. Ou seja, a origem dessa crença era dos mais velhos para os mais novos. Mas às vezes se tornava uma crença tão forte que essa crença ia para a vida adulta. E até hoje ainda existem adultos que creem que o chinelo emborcado faz mal. Graças a Deus que aqui não tem nenhuma, amém? Mas já acreditou. Aí você se questionasse qual a origem dessa crença. O próprio homem natural pode criar crenças. Existem várias e várias crenças, como bater na madeira para isolar o mal, né? A pessoa falou uma coisa, eita, tu vai morrer esse ano. Eita, isola. Aí procura a madeira para isolar o mal. E só vale se for madeira. Se for... Aí quem criou? Qual é a origem dessa crença de que se eu tocar na madeira, a palavra que diz vai ficar lá na madeira? São crenças cuja origem vem do próprio ser humano, do próprio homem. O ser humano, ele cria crenças. E essas crenças são crenças apenas naturais. Passar debaixo de escada. Né? O quê? O sinal da cruz é para o quê? Para se proteger, é? Eu nunca aprendi a fazer, não sei como é que faz, não. Meu avô dizia que eu fazia errado, não sei por quê. Entende? Então, nós precisamos saber qual a origem daquilo que nós estamos crendo, para saber se essa origem é natural ou sobrenatural. Amém? Você está aqui ainda? Então, eu não tenho muito tempo aqui para discorrer sobre essa fé natural, mas o exemplo do chinelo eu acho que é o suficiente para você trazer na sua mente vários tipos de crenças que você aprende desde criança. E é bom questionar qual é a origem dessa fé. Essa fé ela está fundamentada em quê? Essa fé está baseada em quê? Porque existem fé naturais, querido, que eles trazem tormentos para a vida das pessoas. E elas não têm outro poder a não ser esse de atormentar. Eu sempre, todas as vezes que eu falo sobre isso, eu lembro da história do mestre e o aprendiz. O aprendiz disse, mestre, é verdade que o pé de coelho traz sorte? Aí o sábio disse, pequeno carfanhoto, se desse sorte, ele não perdia o pé. Quantas pessoas andam aí, um pé de coelho, amarrado na cintura, num chaveiro, dizendo que é para atrair sorte. Coitado do coelho. Perdeu o pé. Então, essas coisas, queridos, são crenças. Essas coisas é um tipo de fé. Mas devido ao tempo, eu não quero mais falar sobre a fé natural, porque eu acredito que você entendeu que tipo de fé é essa. E se o que você crê, se o que você acredita, é mais ou menos algo desse tipo. Você acredita, mas você sabe qual é a origem dessa fé? Ela nasceu em quê? De que se procede? E toda a fé natural, ela procede sim de ensinamentos humanos e de criação humana. E a fé sobrenatural, que eu vou abordar agora devido ao tempo, é a que chamamos de fé do tipo de Deus. Ela é espiritual e ela é sobrenatural. E qual é a fonte da fé do tipo de Deus? Qual é a origem da fé do tipo de Deus? Qual é a origem dessa fé sobrenatural? E aqui nós vamos ler Romanos capítulo 10, versículo 17. Eu vou ler na versão NTLH, que diz o seguinte: portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação de Cristo. Essa versão diz, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé sobrenatural, a fé de Deus tem a sua nascente. Qual é a nascente da fé sobrenatural? Qual é a nascente da fé do tipo de Deus? É a sua própria palavra.
Repita comigo. A palavra de Deus é a fonte da fé de Deus. A fonte da fé sobrenatural é a própria palavra de Deus e a própria Bíblia diz aqui. Você pode mudar a versão para uma outra versão de Bíblia aí? NVI. Consequentemente, a fé vem pelo e ouvir a palavra de Deus. O que é que isso significa? Que a única forma de adquirirmos a fé é por uma única nascente, é por uma única fonte. É dessa única fonte que tem a origem da fé do tipo de Deus. E eu pergunto a você, qual é a origem da fé do tipo de Deus? A palavra de Deus. Existe uma outra fonte a não ser a palavra? Biblicamente, não. Então, eu pergunto a você, jejum. Se eu jejuar, eu vou adquirir fé? Sim ou não? Não. Por quê? Porque a Bíblia deixa claro que a fé não vem por jejuar. O jejum é importante? Sim. Mas o jejum vai gerar fé? Não. Porque a nascente da fé, a fonte de fé, a origem da fé de Deus só é possível por meio da palavra de Deus. Não existe outra forma de adquirir ela a não ser por meio de sua palavra. Amém? Então nós sabemos a origem. Nós sabemos a fonte, sabemos a nascente para ter uma fé do tipo de Deus ou ter a mesma fé que Deus tem. Agora eu pergunto, baseado no que a Bíblia diz, eu posso dizer que a fé vem pelo pedir? Deus, eu quero fé. Deus, eu preciso de fé. Senhor, aumenta a minha fé. Eu vou ter fé? Não, fé não vem por pedir. Fé não vem por meio da oração. Pelo contrário, a oração precisa que haja fé nela. E não o contrário, usar a oração para pedir fé. E quantas pessoas oram a Deus pedindo fé? Sabe, não é da responsabilidade de Deus dar fé ao ser humano. Quando nós nascemos de novo, Deus ele nos dá uma medida de fé. Essa medida de fé é depositada no nosso espírito. E a partir daí, é o nosso dever aumentar a nossa fé por meio da palavra. Quando alguém diz, a minha fé é pequena ou a minha fé é pouca, é porque essa fé não está sendo alimentada pela palavra de Deus. Ou seja, se eu preciso de fé, se minha fé é pequena, eu preciso ir na fonte de fé. Onde a fé é originada. E onde é que eu vou conseguir fé? Na palavra de Deus. Você está compreendendo isso? Se sua fé é pequena, se a sua fé é pouca, existe um lugar que você pode ir encontrar fé? Existe um lugar que você pode ter a fé? Que lugar é esse? A palavra de Deus. Repita comigo, a palavra de Deus é a fonte de fé. Eu não posso ter fé e crer sem a palavra. Ao contrário disso, será a fé natural, será a fé humana. E a palavra de Deus, ela tem o poder criativo de Deus. A palavra de Deus, ela contém em si mesma o poder criativo de Deus, o poder criador de Deus. Em Hebreus capítulo 11, versículo 3, diz o seguinte: pela fé compreendemos que os mundos foram formados ou criados pela palavra de Deus, de forma que o que é visto não foi feito a partir das coisas que parecem. Ou seja, todo o universo, todas as estrelas, todas as galáxias, todos os planetas, eles foram criados por meio da palavra de Deus. E essa mesma palavra, que tem o poder criativo, é a fonte da fé do tipo de Deus. Da fé bíblica. Da fé que funciona. Da fé que obtemos resposta de Deus. A fé que gera cura. A fé que opera milagres e maravilhas. É essa fé criativa.
Em Salmos 36, versículo 6, Salmo 33, 6, diz o seguinte: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. No versículo 9 diz: pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir por meio da palavra de Deus. E essa mesma palavra de Deus foi enviada para os seres humanos. Diga, a palavra de Deus foi enviada. Em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2 diz: antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos antepassados. Versículo 2: mas nestes últimos tempos, Ele falou por meio do seu Filho. Foi Ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas, e por intermédio dele, Deus criou o universo. O que é que isso quer dizer? Que a mesma palavra que criou o universo, deixa eu ver como diz essa versão aqui, ó. Nestes últimos dias, nos falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. Entenda, a palavra que criou o universo, ela foi enviada para nós. A mesma. E em João, no capítulo 1, versículo 1, nós sabemos o que diz: no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E o verso 14 diz: e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Entenda. E quando a palavra voltou para Deus, os discípulos escreveram, inspirados pelo Espírito Santo, tudo. Ou seja, é por isso que o versículo diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Entenda. Quero que você saia daqui entendendo uma coisa. O nosso ministério, Verbo da Vida, nós temos uma imagem atrelada em nós, porque nós somos o ministério da palavra da fé. Todo crente do Verbo da Vida, ele precisa entender isso, ele precisa ter essa identidade verbiana. E às vezes, quando eu estou conversando com alguns irmãos, algumas irmãs, algumas pessoas que já estão na igreja há um bom tempo, às vezes há uma percepção de que eles não têm a identidade do nosso ministério. Que identidade é essa? Crer e falar. Isso é a palavra da fé. O que é a palavra da fé? Entenda. Qual é a fonte da fé? A palavra de Deus. Quando eu ouço essa palavra, quando eu leio essa palavra, quando eu estudo essa palavra ela é a fonte de quê? É a fonte de quê? De fé, não é a fonte. Não é a nascente da fé a palavra de Deus? Se eu leio a palavra de Deus, se eu escuto a palavra de Deus, eu estou me alimentando de quê? Da fé de Deus. Da fé do tipo de Deus. Da fé que tem a origem no próprio Deus. Essa palavra vem dele e nós nos alimentamos dela. Então, quando isso acontece, nós temos que abrir nosso coração para que a palavra de Deus ela venha para o nosso coração. E vocês sabem, quando a Bíblia fala coração, não é o músculo que bombeia o sangue. Quando a Bíblia fala coração, é o nosso espírito humano, é o nosso homem interior. Quando eu me alimento da palavra de Deus, quando eu ouço a palavra de Deus, eu estou recebendo o que no coração? A fé. E essa fé tem a origem em quê? Na palavra de Deus. E Deus e sua palavra são um só. Deus é a fonte de fé. A palavra de Deus é a fonte de fé. Quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, nós estamos nos alimentando da fé de Deus. Então, quando nós recebemos essa no coração, lá no nosso íntimo, nós recebemos essa palavra e nós cremos nela, nós temos o que chamamos
Fé. Ter a fé no coração. Entenda. Biblicamente, se eu apenas tiver a fé, isso não vai operar nada na minha vida. O problema de muito crente não é porque eles não têm fé. É porque não libera a fé. Está passando por um problema. Está passando por uma adversidade. E ele só fala o problema e só fala a adversidade e se prostra diante daquilo. A fé, entenda uma coisa, a fé, ela é para ser falada. Quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, nós temos a fé, mas nada vai acontecer. Por isso que tem muita gente com fé, mas nada acontece. Tem muitas pessoas com fé e a enfermidade continua. Tem muita gente com fé e o problema ainda continua. Por quê? Porque não libera a fé. E como é que eu libero a fé de Deus? Eu libero a fé de Deus por meio dos lábios, confessando a fé. E às vezes eu vejo muito crente verbeando com problema, com dificuldade, com adversidades, mas o que sai da boca não é a fé. Não é a palavra de Deus. E nós, como crentes em Cristo, precisamos que nas situações adversas, o que venha sair da nossa boca é a fé cuja origem é o próprio Deus. Romanos capítulo 10, versículo 8. Olha o que diz aqui. Mas o que ela diz? A palavra está próximo de você. Está na sua boca e no seu coração. O que é isto? A palavra da fé que proclamamos. Querido, se nós proclamamos a palavra da fé, o que é a palavra da fé? Crer e falar. Isso quer dizer o quê? Que quando as circunstâncias se levantarem, quando as adversidades se levantarem, o que é que tem que estar na minha boca? A palavra de Deus. Eu vou me levantar com a palavra. O armário está vazio. Não tem nada para comer na casa. O que é que eu vou fazer? Eu vou gerar por meio da palavra da fé. O que é que a Bíblia diz? O que é que a Bíblia diz em Isaías capítulo 1, versículo 19? O que é que está escrito? Tem algo escrito nessa passagem? O que é que diz? Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão frutos da terra. O que é que esse versículo está dizendo? E a vontade de Deus que você coma o pior. É isso? Qual é a vontade de Deus? É a vontade. Se eu for orar, sabe uma coisa que muitos crentes não sabem sobre oração? Entenda uma coisa. A oração, ela não existe para Deus atender os caprichos pessoais de nenhum crente. A oração, ela existe para que o crente ore a vontade de Deus para a vida dele. E com base nesse versículo, Deus quer que eu tenha o melhor ou Deus quer que eu tenha o pior? Então, se eu for orar a vontade de Deus, eu vou orar pelo U. E sabe o que é que vai acontecer? Deus vai responder. Por que Ele vai responder? Porque eu estou orando a sua vontade. A sua. O que é a vontade de Deus? A palavra dele. A vontade de Deus, ela é revelada na palavra dele. A palavra de Deus revela a vontade de Deus. Se eu for orar, o que é que eu tenho que orar? A palavra. O que é a palavra? A vontade de Deus. Eu posso orar pela melhor casa? Eu posso orar pelo melhor calçado? Deus vai me ouvir? 1 João capítulo 5,
eu não me engano, acho que é versículo 14. O que é que diz aqui? 1 João, capítulo 5, versículo 14. Fé, queridos, é confiança. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com se você pedir alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, o que é que vai acontecer? Deus nunca vai lhe ouvir se você estiver orando por seus caprichos pessoais. Mas quando você olha para a sua vida, a realidade da sua vida, e você vê qual é a vontade de Deus para a sua vida, e você orar a vontade dele para a sua vida, Deus vai. Verso 15. Assim sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que temos dele. O que está falando? Olha, se nós sabemos que Deus vai nos ouvir quando nós pedimos o que ele quer, é certo que obteremos a resposta. Eu nunca devo orar, você nunca deve orar sem que você saiba qual é a vontade de Deus. Eu só posso orar a partir do momento que eu sei o que a palavra dele, que é a fonte de fé, diz. E desta forma eu estarei orando a oração da fé. O que é a oração da fé? Oração da fé é aquela oração cujo fundamento é baseado no que Deus diz. É baseado no que Deus fala. Ou seja, é baseado no que está escrito. Se eu estou com uma dor no meu corpo, se eu estou com alguma enfermidade no meu corpo, me corrija se eu orar errado. E eu vou orar assim: Senhor, se for da sua vontade, que essa dor saia do meu corpo. Essa oração será respondida? Essa oração é bíblica? Porque ela não sabe qual é a vontade de Deus. Senhor, se for da tua vontade, é melhor que nem ore se não sabe. Não se deve orar. Se você vai orar por alguma coisa e não sabe se é a vontade de Deus, não ore, porque você não será frustrado. Você está evitando uma frustração. Agora, quando eu sei o que a palavra de Deus diz, quando eu sei o que está escrito, eu vou orar a palavra. E que palavra é essa? A palavra criadora de todo o universo. É por isso que na hora da adversidade, na hora complicada da vida, nós devemos nos levantar com a palavra e com ousadia. Se uma notícia ruim rouba sua alegria, se uma notícia ruim lhe abala, é porque você não está com a palavra. Se você tem a palavra, nada vai lhe abalar. Se a palavra estiver no coração, queridos, e chegar uma verdade natural, não pode lhe abalar, porque você tem a verdade sobrenatural. Você está comigo? A palavra, ela vai gerar confiança. Se vocês, de vez em quando eu vi alguns vídeos no YouTube de 3, 4 cachorros atacando uma pessoa, cachorro de rua atacando uma pessoa. E se você estiver na rua e você vê ali 3, 4 cachorros para cima de você e você está ali a pé, você vai ter medo? Sim ou não? Eu não sei você, mas eu vou ter. Mas se você está dentro do carro, qual é o medo que você tem? Por quê? Porque você tem uma confiança que aonde você está protegido. Entende? Quando nós temos a palavra de Deus e nós temos a confiança nessa palavra, nós estamos certos quanto à resposta que iremos obter.
E se nós sabemos a origem dessa fé, nós vamos compreender que ela nasce de Deus, porque é a própria palavra dele. Você está comigo? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. O problema é que muito crente fica calado diante das adversidades. Saiba a origem da sua fé, e que a origem dela é no Senhor, a origem dela é no próprio Deus. E quando nós temos a palavra de Deus no coração, nós temos a fé de Deus. E quando nós liberamos por meio da boca essa palavra, nós estamos liberando a palavra poderosa e criativa de Deus. 2 Coríntios 4,13, está escrito, eu criei. Eu criei, por isso falei. O que é que você está vivendo? Quais são as adversidades em sua vida? Começa a falar a palavra. É isso que a palavra diz. É isso que está escrito. Eu vou comer o melhor dessa terra. Eu vou provar do melhor. E vai falando a palavra. Eu criei e por isso, com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos. E por isso, falamos. Eu não vou falar o problema, eu não vou falar a doença, eu vou falar a fé. Eu vou falar a palavra, eu vou falar o que está escrito ao meu respeito. O diabo quer crente calado. Ah, Senhor, eu creio, eu creio, eu creio. Em que, meu filho? Diga em que é que você crê. E isso gera confiança. Eu vou falando e eu vou ouvindo e vai gerando fé. Eu lembro de um grande homem de Deus. Ele dizia que ele orava pelos enfermos. Em nome de Jesus, e nada acontecia. Ele orava pelos enfermos, nada acontecia. Ele disse que passou anos orando pelos enfermos e nada acontecia. Mas ele falava, eu não desisto de orar pelos enfermos. Porque se eu estou orando, as pessoas não estão sendo curadas, o problema não está em Deus, o erro não está na palavra. Então eu vou continuar crendo. Vou continuar crendo. Eu vou continuar crendo. E quem crê, fala. Como está a sua vida? O que é que está se passando em sua vida? O que é que precisa ser mudado em sua vida? Olhe para a palavra de Deus e descubra qual é a vontade dele. E ore essa vontade. Está escrito, eu criei. Com esse mesmo Espírito, nós, e por isso, o que é que nós falamos? O que nós cremos. E o que é que nós cremos? Qual é a fonte? Qual é a origem do que nós cremos? O que eu acho, o que eu penso? Não. O que a palavra de Deus diz. E não poderíamos deixar de fora. Marcos, capítulo 11, você já sabe o versículo. Marcos 11, quanto, gente? 23. Estamos no verbo da vida, né? Quem é o verbiano que não conhece Marcos 11, 23? Em verdade digo, que se alguém, tem alguém aqui? Diga, Deus está falando comigo. É que você é alguém, então Deus está falando com você. Na verdade, lhes digo que se alguém disser, não é meditar, não, é se falar. Se alguém disser a este monte, levante-se, atire-se no mar, e não duvidar no coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim será feito. Queridos, a Bíblia ensina que você é salvo, não só porque você crê. Quem aqui é salvo? Quem tem certeza de salvação aqui? Você não é salvo só porque você creu. Você só é salvo porque você creu e falou e confessou. Nós encontramos isso em Romanos capítulo 10, versículo 9 e versículo 10. A fé ela só vai funcionar, a fé ela só vai produzir efeito se ela for pronunciada.
Obrigado, Pai, por todas as minhas contas pagas. Obrigado, Pai, por dinheiro chegando. Obrigado, Pai, por as enfermidades não chegar na minha tenda, não chegar na minha casa. Obrigado, Pai, porque eu sou sarado, eu sou curado. Obrigado que eu vou viver em saúde. Todo dia faça a oração da fé. Porque essa é a vontade de Deus. Qual é o pai que quer ver um filho doente, pelo amor de Deus? Qual é o pai que quer ver um filho doente? E por que Deus vai querer ver os seus filhos doentes? Então eu vou orar à vontade dele. Romanos capítulo 10, versículo 9. Gente, cadê? Romanos 10, 9. Olha o que diz aqui. Se com a boca você o quê? Jesus é o Senhor. E crê no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será? Versículo 10. Porque com o coração se crê para a justiça, mas é com que se confessa para a salvação. Ninguém é salvo, eu estou crendo que eu sou. Não, não. A salvação ela é gerada no nosso espírito, quando nós cremos em Jesus e nós confessamos, nós falamos a salvação. Se nós queremos andar em vitória, se nós queremos ter uma vida de sucesso, nós precisamos falar a palavra. Sabe como foi que Jesus identificou uma grande fé? Eu quero ler bem rápido aqui, Lucas capítulo 7, versículo 6. Diz o seguinte. Ia, pois, Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou o centurião uns amigos a dizer-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Por isso, nem ainda me julguei digno de ir para a tua presença. Diz, porém, o quê? Gente, estamos falando de fé. Por isso, nem me considero digno de ter ao encontro. Basta que diga uma e meu servo será curado. Uma palavra. Versículo 8. Pois eu também sou homem sujeito às autoridades, com soldados sob o meu comando. Digo a um vá, ele vai. A outro venha, ele vem. Digo ao meu servo, faça isso e ele o faz. Versículo 9. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e voltando-se para a multidão que eu seguia, disse: eu lhes digo que nem mesmo em Israel eu encontrei o quê? Mas o que foi que esse homem fez para Jesus ficar admirado de tamanha fé? O que foi que esse homem reconheceu? A palavra. A palavra. Só diga uma palavra. Uma palavra de Deus, queridos. Ela é o suficiente para mudar qualquer circunstância e qualquer situação. Uma palavra. E essa palavra tem que ser a origem da nossa fé. A nossa fé não pode ter outra origem a não ser a palavra de Deus. Aleluia. Marcos capítulo 5, versículo 25. Olha o que diz aqui, ó. Marcos 5, 25. Eu vou ler aqui. Colocou aqui? Havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos. Ela havia sofrido muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo que possuía, mas em vez de melhora, piorava. Quando ela, como é que a fé vem? A fé vem pelo? Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou no seu manto. Porque pensava, se eu... Ela falava. Ela não veio pensando, não. Essa tradução ainda é bem assim, não. A tradução que eu leio diz que ela falava. Se eu tocar. Ou seja, ela ouviu falar de Jesus, a palavra chegou no ouvido dela, ela creu e depois ela liberou a fé. Quando ela tocou, verso 29, imediatamente a hemorragia cessou.
E ela percebeu no seu corpo que estava curada daquele mal. Verso 30. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão, perguntou: quem tocou no meu manto? Os seus discípulos responderam: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. A mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé curou você. Vá em paz e fique livre desse sofrimento. Mas diante do que nós vimos, foi o mesmo ciclo da fé. Vem pelo ouvir e se manifesta pelo falar. Ela falava consigo mesma: se eu apenas o tocar, ficarei. Mas ela falou isso baseado no que ela ouviu. Repita comigo: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Sabe, queridos, se você tem a palavra, você tem a fé. Mas ela só vai se manifestar se você falar. Precisamos aprender, queridos, no nosso dia a dia, amanhecer o dia falando a palavra. Isaías 53, versículo 4 diz: certamente. Isaías 53, 4 diz: certamente Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isso aqui, querido, é algo que você deve declarar todos os dias. Se tem alguma dor no seu corpo, se tem alguma enfermidade no seu corpo, você pode orar. Verdadeiramente, Cristo levou sobre si. Você coloca a mão em cima da dor e você lê o versículo: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades e levou sobre si. Aí vem o versículo 5: mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas fomos sarados. Sabe, queridos, você pode impor a mão sobre a dor, você pode impor a mão sobre a enfermidade e dizer: pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado, eu sou sarado, eu sou curado. Se seu filho está doente, você pode impor as mãos sobre o seu filho, dizer: pelas pisaduras de Jesus meu filho é sarado, meu filho é curado, sarado, curado, e orar a palavra da fé. O pregador que eu falei aqui, que ele disse que orava e nunca via a cura se manifestar, certo dele começou a compreender de fato como funcionava a questão da fé. E no YouTube tem um vídeo dele abraçando uma pessoa com deficiência nos pés, só que não conseguia se ficar em pé, e ele dá um abraço naquela pessoa, e a pessoa sai pulando, dando cangapé no meio da igreja. E ele disse que depois ele passou a vivenciar muitos milagres que Deus fazia através da vida dele, porque ele nunca deixou de crer na palavra. Queridos, nós não somos daqueles que vai para trás. Nós cremos e nós falamos. Nós cremos e nós falamos. E assim será. Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.